Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esta live cinematográfica aqui do portal acessa.com. Eu sou Vitor Bitarello e a live de hoje é com um ator paulistano, Cláudio Bruno, que se encontra no streaming Amazon Prime Video com o Steampunk a todo vapor. Deixa eu ver se ele já entrou. Entrou. Deixa eu te convidar. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, Mari. Vamos ver se agora vai dar tudo certinho. Boa noite. Agora eu te vejo. A voz tá melhor também. Ah, tá. Eu estava ouvindo baixo aqui também. A voz tá melhor. Eu acho que agora vai dar tudo certo. Te vira um pouquinho. Posso dar um iniciozinho oficial, então? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aí assistindo. Eu queria agradecer primeiro a você, Vitor, pelo convite. Finalmente, né, nos conhecemos parcialmente, virtualmente. E também agradecer a acessa.com por estar dando essa oportunidade aqui para a gente expor o trabalho e conversar um pouco, né? Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor Bitarello, colunista cinematográfico do portal acessa.com. Esta é a primeira live cinematográfica do ano de 2021. Hoje eu recebo o ator paulistano Cláudio Bruno, que se encontra no seriado A Todo Vapor, disponível na Amazon Prime Video. Nós vamos conversar sobre essa produção, bem como um pouquinho sobre a vida enquanto ator e profissional das artes do Cláudio. Cláudio, consegue me ouvir? Consigo. Engraçado, a sua tela para mim ela tá congelada. Eu tô funcionando bem para você? Você tá me vendo direitinho, mexer? Eu estou te vendo perfeitamente e estou me vendo perfeitamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você por acaso teria um fone aí para perto de você? Não, pior é que eu não tô. Eu tô sem fone hoje. Eu não pensei nisso, viu? Eu até deixei em casa. Eu tô no meu escritório agora, mas eu tô sem fone aqui. Beleza, então. Então vamos começar do começo. O Cláudio, dei uma olhadinha no seu release, né, do trabalho A Todo Vapor. Achei o trabalho assim muito gostosinho de assistir, deixa a gente curioso, ele é um suspense, né? E eu quero começar por você, né? Porque eu acredito que eu tenha te falado isso, também fui ator, fiz teatro, comecei com 16 anos e encerrei essa fase da minha vida com 32 anos fazendo a peça O Santo e a Porca. Foi uma fase da minha... Opa! Eita! Foi uma fase da minha vida muito gostosa. E eu queria saber de você, como foi com você, o teatro, como começou, se você começou pelo teatro ou pela TV, como foi? Então, Vitor, a minha história é toda truncada, né? Eu sempre assim, comecei, parei, sempre foi assim. Eu comecei, na verdade, numa escola quando eu tinha uns 14 anos, que à noite a gente tinha curso de teatro para quem quisesse, era livre, não fazia parte do currículo, mas eu gostei da experiência na época, né? Porque na época eu era adolescente e foi o auge, né? Eu vou ter que entregar minha idade aqui, eu estou com 49, eu sou de 71, tá? E na época foi lançamento, imagina, do Top Gun com Tom Cruise, toda aquele glamour, né, dos anos 80 de atores. E quando eu fui fazer o curso de teatro como adolescente, eu peguei, não era bem por aí a coisa, sabe? Eu achei uma coisa meio papo-cabeça, uma coisa assim, eu falei, gente, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou procurando. E acabei desistindo do curso. E mesmo assim, eu insisti um pouco com produtoras e agências aqui em São Paulo e acabei fazendo alguns comerciais de televisão na época. Aí sim eu gostei mais. Essa parte de cinema eu achei mais interessante, né? Depois disso eu parei,
me formei, né, no colegial. Eu sou publicitário formado, fiz publicidade e propaganda. Eu tive uma agência por 4 anos depois que me formei e fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos em comunicação visual. E aí, na cidade do lado da que eu morava na Flórida, tinha um curso livre também de interpretação para cinema. E eu fui fazer, gostei, mas o curso era muito curto, acho que eram uns 2 meses, uma preparação de monólogo. E também acabou o curso e foi só isso. Logo depois que eu terminei a faculdade lá, né, a pós-graduação, eu fui contratado por uma empresa e fui morar numa cidade, numa outra cidade, que era Fort Myers, e era uma cidade muito pequena, e eles tinham acabado de abrir na universidade o departamento de artes dramáticas. E eu li no jornal que o diretor e professor lá da faculdade estava procurando por voluntários, porque ele não tinha alunos suficientes para fazer o elenco das peças. E eu fui fazer o teste à noite sem menor compromisso e acabei pegando o papel de uma peça, era uma comédia muito clássica lá nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas que estão estudando teatro fazem, né? E era comédia, era uma delícia. É uma peça que se chama You Can Take It With You. E eu fiz o papel de um russo que dava aulas de balé em troca de comida na casa de uma família. E, na verdade, ele era um impostor, ele não sabia nada de balé, esse tipo de coisa, e era muito engraçado, né? E depois disso, eu comecei a ser chamado para outras peças. E acabei não parando mais. Então, lá nos Estados Unidos, eu fiz por volta de 9 ou 10 peças de teatro, né? Entre drama, eu fiz dramas pesados, como As Bruxas de Salem, que é clássico, né? Um texto do Arthur Miller, pesadíssimo. Fiz musical, eu fiz Grease nos Tempos da Brilhantina, porque eu falei, bom, eu tenho que no meu currículo ter musical. Depois eu fiz o Pequena Loja de Horrores, eu fiz a voz da planta, não sei se você conhece a peça e o filme. E foi isso por mais ou menos 9 anos, né? Que eu fiquei lá. Aí eu retornei em São Paulo aqui em 2006, eu voltei para o Brasil e fiz um curso de interpretação para TV com o Emílio Fontana. E depois disso comecei a trabalhar muito com testes de comercial, esse tipo de coisa, né? Até 2013, que eu fui chamado, um amigo meu que trabalhava na FAP como professor em cinema, me indicou o pessoal que estava fazendo um filme, era um curta-metragem, e eu fui fazer, eu falei, bom, eu estou meio enferrujado, mas vamos lá, vamos fazer. E depois disso, eu comecei a fazer muito filme para a formatura do pessoal que está fazendo audiovisual, né, em faculdade, TCC, esse tipo de coisa. Fiz muitos curta-metragens independentes, que eu adoro fazer, eu acho divertidíssimo. E em 2017 foi quando eu fui e conheci o pessoal do A Todo Vapor, né, que eu fui fazer essa série. Então foi assim, eu fui muito assim, comecei, parei, comecei, parei, comecei, parei. Nunca foi uma carreira assim contínua, porque às vezes eu me frustrava demais e eu falava, chega, deixa eu fazer outra coisa. O Cláudio, e com relação A Todo Vapor, você me passa pelo release que se trata de um steampunk, né? Sim. Do que exatamente se trata um steampunk para as pessoas que estão assistindo a gente conseguirem entender? Tá, eu vou falar a minha versão, porque na verdade o steampunk ele tem algumas interpretações, tá? O que eu entendo é que ele funciona como se fosse uma ficção científica, mas no passado, tá? Lá para 1850, por aí. Então, na verdade, assim, ele faz uma adaptação de tudo que a gente tem de tecnologia hoje
mas como se fosse naquela época, né? E principalmente o nome, né, do steam vem de vapor, que é exatamente da época das locomotivas, onde a gente tinha a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, com esse tipo de coisa. Ele pega também muito da parte do... Ele tem como inspiração os livros do Júlio Verne, né? Então, normalmente, quando você fala de steampunk, você fala muito de dirigíveis, do Zeppelin, você fala muito de balão, você fala muito... Tem a parte de submarino, dos navios, a parte náutica toda, você tem toda essa parte. E aí, também o que tem que eu acho muito charmoso, é uma estética muito legal, é que ele pega muito o vestuário da época vitoriana, né? Ele tem muito daqueles vestidos, aquelas roupas de lorde inglês, aquele tipo de coisa. Então, é uma coisa muito charmosa que chama muita atenção. Antes do A Todo Vapor, eu não tinha muito conhecimento, na verdade, eu fui estudar muito a respeito, né? Eu gostava da estética quando eu via fotos, vídeos, esse tipo de coisa, mas eu não sabia ao certo o que era. E acabei aprendendo e vendo, e agora eu sou apaixonado por steampunk, eu adoro, eu acho muito legal, né? Então, tem algum... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, tem alguns filmes, né, de referência, eles falam daquele do Will Smith, que é todo a todo vapor. Uma coisa que eu dou como referência também é o terceiro filme do De Volta para o Futuro, onde você tem aquela mistura de faroeste com toda a parte ali, né, do científico, aquela locomotiva no final, né, De Volta para o Futuro, ela é completamente steampunk, né? E imagina, ela é uma locomotiva, máquina do tempo ao mesmo tempo, né? Então é muito legal. Então eu acho muito legal. A gente tem alguns seriados, né, por aí também que são da temática, né? E eu não conhecia nada disso. E quando eu fui apresentado ao A Todo Vapor, que eu descobri tudo isso, né? Tudo isso foi escrito pelo Enéas Tavares, que ele já escreveu, inclusive, vários livros a respeito, e agora ele está numa temática, é completamente multimídia. Você tem jogos, você tem o seriado, você tem livros, tem um suplemento educacional, tem muita coisa. E também a proposta do Enéas, fora o steampunk, é o resgatar os nossos heróis da literatura brasileira, né? Por isso que você tem na série os personagens, a maioria baseados em personagens da literatura brasileira, né? Que isso eu acho uma ideia muito interessante. Quando você, por exemplo, né, nos dois primeiros episódios, quando você ainda não entrou, porque você faz o Bento, né? Você tem lá a Capitu fazendo detetive e o Juca Pirama. O Juca Pirama do Gonçalves, né? Fazendo o outro detetive também. O Cláudio, você consegue fazer uma relação do que a Capitu foi no texto, por exemplo? Capitu é talvez um dos maiores personagens clássicos da literatura brasileira, né? E você consegue fazer uma associação dela com a personagem da série? Em que sentido? É um personagem muito emblemático. Sim, eu acho que assim, a Capitu da série é como se fosse a Capitu depois de tudo que se passou no livro lá do Dom Casmurro, né? E é como se ela tivesse ido passar, fugido, né, uns tempos na Europa, e depois ela retorna para o Brasil já com o nome só de Capitu, né? Tanto que ela até fala, né, que não quer saber do sobrenome dela mais, ela até mostra lá o cartãozinho, que é só isso.
E é como se fosse dali em diante, né, a história dela. E no caso, por exemplo, né, o meu personagem, o Bento Alves, ele é do livro O Ateneu, né? E ele faz parceria com o Sérgio Pompeu. E, na verdade, no A Todo Vapor, é como se eles tivessem se reencontrado depois de 30 anos da época do colégio, do Ateneu, né? Então, é muito interessante isso, porque ele tem toda a base do personagem da literatura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa liberdade de, nesse gap aí de tempo, tá? De 30 anos, ter uma liberdade de criar e imaginar o que pode ter acontecido com eles, né? Então, é muito interessante isso. O Cláudio, eu imagino, pode ser uma fantasia, porque você é um ator profissional, né? Eu não fui na minha nunca um ator profissional, eu fui um ator amador. Fiz com muito amor, muito carinho, mas fui um ator amador. No entanto, esse é seu primeiro personagem gay, né? Eu gostaria de saber de você, isso foi um desafio, como você encarou? Eu vi que houve uma preparação que você fez, que eu achei super interessante, você encontrou com outro ator, viu álbuns da época de colégio, né? Como foi essa preparação? Eu achei muito legal a forma como você optou por fazer um personagem sem estereótipo. Me conta aí um pouquinho para o público ouvir também, porque eu acho que estamos precisando, né, de personagens gays nas tramas, né? E quando você traz um personagem gay de um clássico da literatura brasileira, que é o Ateneu, eu acho que isso vem com mais força, né? Porque o Ateneu é uma grande obra, apesar de ser uma obra de um autor que fez praticamente só o Ateneu, que tem maior repercussão, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, Vitor, foi super engraçado, porque assim, eu entrei no projeto, ele já tinha começado, o elenco já estava definido, né? E eu precisei, na verdade, substituir um ator que ia fazer o papel do Bento Alves, né? Na chamada que eles fizeram para os atores, a única descrição que tinha, né, era mais a parte física da coisa, que eles queriam que o Bento Alves fosse um cara grandão, corpulento, fortão, esse tipo de coisa. E o único requerimento, que inclusive eu não estava, é que precisava ter mais do que 1,80 m. E eu não tenho 1,80 m, eu tenho 1,75 m. Mas eu mandei o meu material e, de qualquer forma, me chamaram. Eu tive uma reunião com o diretor. E aí que eu entrei mais no assunto, ele me falou que era baseado no Ateneu. Eu li o Ateneu à noite, correndo algumas partes para ver o que era. E aí eu perguntei para ele, bom, então tá, fora a parte da altura, que eu não tenho nada a ver e tal, o que eu quero saber é o relacionamento dos dois, como vai funcionar na série, né? Aí ele me falou, olha, é o seguinte, os personagens, eles são um casal, mas não tem nada absolutamente estereotipado, não tem nada que diga que eles são um casal, né? E é como se eles tivessem se encontrado 30 anos depois da época do Ateneu, do colégio. Tá? Aí eu conheci o Pedro, aí você estava falando, né? Nós fizemos um laboratório para a gente ficar mais afinado com o outro. A gente foi lá em casa, eu fui levar uns livros, uns álbuns de fotografia da época de colégio dele, de criança. Eu levei da minha, para a gente ter uma sensação de que a gente se conhecia daquela época, né? Para a gente ter alguma coisa em comum. Isso foi super legal, super à vontade em cena, depois disso, que eu tive uma sensação assim de que o Pedro era um amigo meu muito tempo, ou que ele fosse um primo meu, que eu sempre vi, porque eu vi ele criança, eu vi ele em tudo, né? Uma coisa que eu conversei muito com o Felipe Reis, que é o diretor da série, que eu estava muito preocupado, foi que a gente tinha na descrição do roteiro que tinha uma hora que os dois se beijavam apaixonadamente. Era só isso que tinha no roteiro escrito, né? E eu estava muito assim ansioso e preocupado, não pelo fato físico de ter que beijar, não isso,
mas eu acho que mais pelo fato da responsabilidade de fazer com que a coisa não ficasse caricata, não ficasse forçada, não ficasse antinatural dentro de todo o processo, né? Então, ele só me falou, olha, é um beijo apaixonado de os dois que estão preocupados um com o outro, que vão ter que se encontrar, e quando se encontram de novo, se beijam. Eu falei, tudo bem, então beleza. O que eu achei mais interessante disso tudo na série é que, assim, nós não somos os protagonistas, né? Nós somos parte dos 6 heróis da série, mas nós não somos o principal da história, né? E o que eu achei interessante foi exatamente a relação deles com os outros personagens, e como eles são tratados pelos outros personagens, né? Então, assim, não tem absolutamente diferença nenhuma o fato deles serem um casal homoafetivo, não tem nada. Eles são completamente, assim, parte de uma história. Inclusive, a cena do beijo dos dois, ela não é o ápice, ela não é o auge, ela não é simplesmente nada. Eu acho que, inclusive, assim, para muitas pessoas ela passa batido. Ela não é aquela coisa assim, foi preparado todo um clima para aparecer, né? Na verdade, ela é parte da história e acabou. Ela é tratada como se fosse, assim, são pessoas que se amam e acabou, né? É visto como carinho, nada como uma coisa assim fortemente sexual, nada disso. E é isso que eu acho mais interessante da coisa, né? Ela não não houve polêmica, né? Tanto que as pessoas me perguntam e me entrevistam muito, Vitor, a respeito disso, se eu sofri algum ataque na internet, se algum hater apareceu por causa disso, se alguém fez piadinha. Não tem absolutamente nada. Eu não sei se é pela minha postura, eu não sei se pouca gente ainda assistiu, eu não sei o que é, mas assim, de boa, assim, eu fiquei até impressionado como foi encarado a coisa assim, numa boa, sem problema nenhum, né? Isso foi o que mais me animou da coisa, né? Que eu achei mais gostoso de tudo isso, foi ver que foi completamente aceito, numa boa, não gerou polêmica, não aconteceu absolutamente nada. Ô Cláudio, para você que já é um ator com né, que já tem aí um tempo de carreira, eu observei que você é uma pessoa que gosta de viver, né? Faz um monte de coisas, fala um monte de línguas, já, né, igual você mesmo falou, estudou no exterior. É, Agora, com essa experiência de ter esse trabalho que está sendo exposto em vários países, inclusive no Brasil, numa plataforma de fácil acesso, eu quero saber como isso repercutiu para você na sua vida enquanto ator, da sua autovisão de ator, e se isso despertou em você alguma vontade específica, né, de fazer algum outro tipo de trabalho que você talvez nunca tinha pensado em fazer, e aí, após ter feito esse, você passou a ter vontade, ou não, assim. Que tipo de repercussão você acha que você mais colheu desse trabalho? Então, foi muito divertido, Vitor, foi o seguinte, essa série, na verdade, primeiramente ela tinha sido criada para ser uma websérie, né? Ela ia só estar no YouTube, ela ia ser por aí a coisa, ela não está no formato de televisão, porque são capítulos entre 15 e 20 minutos cada um, né? E, de repente, a gente teve essa notícia de que entrou, né, no Amazon Prime Video como streaming. Isso foi muito bom. E eu vou te dizer assim, apesar de tudo de horroroso que teve essa pandemia, eu acho que, assim, para um ator, não teve coisa melhor para acontecer. Eu acho que todo mundo queria estar numa história, principalmente que as salas de cinema ainda não estão a todo vapor, né? E aquela coisa, não tem coisa melhor agora do que você estar no Netflix, no Amazon Prime Video, no Disney Plus, alguma coisa assim, né? Que é o cinema de hoje, da pandemia, né?
ninguém está indo no cinema ainda direito, né? E aí, em dezembro, nós tivemos essa notícia de que ele foi legendado em espanhol e legendado em inglês e abriu para o mercado internacional em mais de 90 países. Isso é uma coisa, eu acho assim, muito legal você ter essa, vamos dizer, transcendência aí, ou você conseguir ultrapassar, né, fronteiras e continentes, né, Inglaterra, Austrália, né, Canadá, Estados Unidos, a América Latina inteira. Eu acho muito legal você conseguir passar, né, a nossa cultura, conseguir fazer isso, né? Eu não sei o quanto os estrangeiros vão pegar da parte de literatura que tem dentro disso, né? Porque para eles não é tão conhecido assim a literatura brasileira, mas e como ator também a visibilidade é incrível, né? É o tipo de coisa assim. Eu estou agora trabalhando muito com a mídia internacional, né? Mandando releases para vários lugares, explicando e avisando, olha, gente, dá para assistir aí, dá para assistir aí. Eu entrei em contato com várias comunidades steampunk de fora, explicando para eles, olha, é brasileiro, mas você assiste aí, você consegue ver a gente aí e tal. Então, é muito legal, muito interessante. Quanto ao trabalho, é o que eu falo, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente está num terror para conseguir trabalhar, porque cinema e teatro não tem jeito, é contato humano, né? Não tem como você fazer de outro jeito, né? Então as coisas estão ainda muito devagar por causa da pandemia, mas assim, internacionalmente, como eu vim, né, com a minha carreira de fora, eu me sinto muito assim livre para, tipo assim, topar com um diretor argentino e fazer alguma coisa com o cara, um americano tá aqui no Brasil e querer fazer uma cena e poder fazer também. Eu sou muito livre. E eu tenho tido, é muito engraçado, o meu Instagram aumentou muito com filmmakers e com produtores de vídeo de fora já, né? Eu acho que pelo fato também de eu falar várias línguas, isso me ajuda muito, né? Em não ter muito essa barreira das pessoas me olharem e falar, tá, mas o cara tem sua restrição. Lógico, eu tenho meu sotaque em qualquer outra língua, assim como em português eu também, né, tenho o meu sotaque, consigo fazer alguns sotaques, mas é o que eu falo, eu consigo fazer um estrangeiro falando espanhol, falando italiano, falando francês, eu não tenho problema com isso, né? Então, eu acho que foi muito legal. A parte internacional da série, como foi liberada só em dezembro pela Amazon, a gente ainda está começando a ter contato, né? Mas é interessante que a mídia ficou muito interessada com isso, né? Eu conversei com o pessoal que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, que eu conhecia, e eu falei, olha, não sei se é pauta para vocês isso aí, mas lembra que eu comecei minha carreira aí, e agora eu tô... Eles, lógico que é pauta, vamos colocar no jornal, vamos não sei o quê. Então é super, dá uma sensação assim de que você está assombrando lugares que você nem imagina, né? E é muito legal isso. Eu não tenho muito, Vitor, aquela coisa de ator, isso nunca foi minha, eu não tenho muita vaidade, e eu não tenho muito fama, para mim nunca foi, nunca gostei, eu sou muito tímido, não gosto de ser interrompido na rua, não gosto dessas coisas, muito pelo contrário. Então, assim, quando eu falo, mas você devia fazer novela, porque aí você vai ficar famoso. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Porque o que eu gosto da parte de atuação e como ator bom, no palco é quando a gente pisa no palco até sair, e no set é o momento que o diretor fala ação até o momento que ele fala corta. Aquela magia que acontece ali na hora. É isso que eu gosto, tá? A parte do Instagram, inclusive, eu sou novo, não faz nem 3 anos que eu entrei no Instagram. Eu entrei por causa da série, porque eu nem tinha Instagram antes. Mas é aquela coisa, não é aquela coisa assim, eu preciso de tantos fãs, eu quero gente me idolatrando. Não
não é por aí a coisa. O meu interesse, assim, eu adoro quando tem um filmmaker da Alemanha que começa a me seguir, entendeu? Um diretor ou um fotógrafo da Espanha que se interessa pelo meu perfil. E isso que eu acho super legal, porque eu acho, pô, é uma coisa assim que eles estão vendo que futuramente eu daria para trabalhar junto, né? Isso que eu acho gostoso. Ô Cláudio, vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai ficar à vontade em responder. Porque a série, né, por estar no streaming a todo vapor, ela tá passando aí em países, né? Eu, como um grande fã do cinema, né, da cena, eu tenho aí os meus cinemas preferidos, né? Eu não vou nem falar em escolas, não. Vou falar em cinemas mesmo, em formas de se trabalhar que eu acho que são muito marcantes em alguns locais. Se você tivesse que escolher um lugar, né, um país, qual seria o lugar que você escolheria, assim, o primeiro? Se você falasse, se falassem para você, olha, tem uma proposta de trabalho para você no país XYZ, onde você iria e por quê? Ah, pode ser dois? Pode dois, ué, não tem problema não. Vitor, as minhas duas paixões por cinema são os clássicos de Hollywood. Tá? Eu adoro os filmes clássicos. Adoro Marlon Brando, James Dean, o pessoal daquela época, Marilyn Monroe, todo mundo daquela época. Tá? E cinema italiano. Eu sou apaixonado por Fellini, Pasolini. Então, é o que eu falo. Hollywood ou Cinecittà. Tem que ser um dos dois. Se eu tivesse que escolher. Tem até aquela lista, né? Não vou lembrar agora o nome da lista. Não vou lembrar. Se a gente pega aí os filmes, é uma lista que tem uma associação americana que elaborou, que considera os grandes, né? Os grandes os grandes filmes, os grandes atores, as grandes atrizes. Tudo está naquela época, né? Assim, do pessoal mais da Hollywood, da Hollywood clássica, né? E eu acho que faltam alguns nomes ali mais atuais, que eu particularmente gosto bastante, mas alguns realmente estão muito acertados. Igual, por exemplo, eles colocam a Katharine Hepburn em primeiro lugar das grandes atrizes, e eu fico assim, realmente não tinha como colocar outra, né? Mas eu acho que tinha algumas atrizes que poderiam estar ali e não estiveram. Ô Cláudio. Assim, Vitor, se falando disso, bom, eu não posso deixar de falar do Marcello Mastroianni e da Sofia Loren. Esses A dois Sofia Loren são... eu acho que está. A Sofia Loren eu acho que Tá. está. Agora ele eu Agora, acho que não. eu gosto muito de gente, por exemplo, Anthony Hopkins, para mim é demais. Não tá. Gosto muito. Não. Al Pacino. Eu acho que a gente tem uma gente mais recente muito boa, né? Mas é complicado também essa coisa de ficar falando, é melhor, é pior, porque dá mais trabalho de atuação, né? Tem grandes atores, grandes atrizes no mundo, trabalhos de direção, filmes, né? Eu, como o Oscar vai ser daqui a pouquinho, eu devo fazer umas lives pré-Oscar, né? Aí vou fazer umas seleções e tal. Mas se a gente pega uma Jodie Foster, por exemplo, que é uma atriz que a gente já não está vendo tanto mais, uma atriz que faz de vez em quando filme dos Coen, né, porque ela é casada com um deles, a Frances McDormand, que eu gosto muito dela. A própria Meryl Streep eu gosto bastante. Meryl Streep adoro. Eu gosto muito de uma francesa bem jovem, a Kate Winslet. Kate Winslet, eu gosto muito dela. Enfim, Cláudio, a gente está próximo do nosso horário de encerrar a live e eu quero te pedir para que você convide as pessoas a assistirem a todo vapor. Tá. Nossa, já chegou, eu acho que eu falo demais, né? Tá muito... muito... Mas é isso aí. Veio ou não? Será que o Cláudio Vitor, trava? você tá me ouvindo?
Me fala se o Cláudio está sendo ouvido. Tá me ouvindo? Ah, agora ouvi. Não, vou... Então, bom, eu falo demais. Eu queria convidar, então, todos vocês a assistirem a Todo Vapor. É uma série steampunk com vários personagens da literatura brasileira. Você vai encontrar aventura, romance, magia, mistério. É tudo misturado, é muito legal. Romance, bom, tem tudo lá. Muito charmoso. São 8 capítulos curtinhos, entre 15 e 20 minutos. Ele está disponível na Amazon Prime Video, né? Por enquanto é isso. Não sei se vai abrir mais depois para outros streamings ou algum canal, alguma coisa assim, mas a gente acabou. Ele foi lançado em setembro, né? E, lógico, eu queria agradecer muito a você e ao Acessa.com também. Eu pensei que você fosse me perguntar alguma outra coisa, assim, me perguntou. Ô, Cláudio, você é muito simpático, você foi sempre muito simpático desde o início dos nossos primeiros contatos, uma pessoa realmente, assim, dá para perceber que você é um artista, né? Você é uma pessoa realmente apaixonada pela arte, pela sua arte. Te agradeço, tá bom, por ter estado aqui comigo, com a Acessa.com nesse horário. E quero te fazer um convite para você, para quem você conheça e para as demais pessoas que estão assistindo a Acessa.com, onde eu sou colunista cinematográfico. Fiz agora 7 anos, dia 14, de escrita sobre cinema. Eu tenho um perfil no Instagram, o @BitareloVictor, Bitarelo com 2 L's, Victor com C. E eu quero convidar vocês para o evento que eu começo semana que vem. Vai estrear sobre cinema e psicologia. Serão 5 obras que eu convidei 4 psicólogas e um psicólogo para fazermos uma análise psicológica sobre essas 5 obras. Dia 2, História de um Casamento. Dia 3, O Gambito da Rainha. Dia 10 serão 2. Circo Borboleta e Ninfomaníaca. E no dia 17, Nasce uma Estrela. Todas as lives serão às 8 da noite. Circo Borboleta no dia 10 será às 6 da noite. Eu conto com a presença de vocês. Todas prometem ser muito legais. São ótimos professores e ótimos profissionais da área da psicologia. As 3 grandes linhas estarão presentes. Cláudio, conto com a sua presença também, viu? Ih, não te ouço. Enfim. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima live cinematográfica. Não sei ainda o tema, provavelmente darei início aos preparativos sobre o Oscar 2022. Um grande abraço, Cláudio. Obrigado.